As pessoas se acostumam com a viver e não olham para o céu. Passam todas as noites e não olham para o céu. Mas se raramente olham para o céu, vocês não enxergam as estrelas. O Silvio Gabeloso não era uma dessas coisas normais que acontecem na vida. Ele era uma espécie de estrela que viveu a vida de uma forma completamente voltada para a arte. Aliás, para mim, a arte é a manifestação mais bonita e mais revolucionária que um ser humano pode atingir. São raras as estrelas que produzem arte e o Silvio era uma delas. Ir a lançar as redes, cada vez mais lá, assumir nas águas, cada vez mais lá. Homens de olhos cansados dos confins do mar. Ir a lançar as redes, cada vez mais lá, assumir nas águas, cada vez mais lá. Homens de olhos cansados dos confins do mar. Ir a colher as redes, cada vez mais lá. Nessa obra... Olha, o que tu achou? Não sei o que é. Enxerguei. Cara, eu enxergo... Uma máscara. Meio... Uma máscara meio estranha. Você dá um peixe? Não, né? É peixe. Não sei explicar o que é. Escultura abstrata. Que eu não consigo realmente entender o que... A princípio parece um monte de partes de metal coladas. Parece uns animais, uma figura meio abstrata, assim, coisa. Bastante cor, bem diversificado. E aí... Pra mim parece um monte de girafa. Pra mim eu vejo como se fosse um pato ou um dragão cuspindo fogo, mas eu acho uma obra muito bonita porque tu imagina as coisas têm diferentes tipos de tons de cores. É um peixe, né? Um peixe. Bem colorido. Cara, parece alguns barcos no horizonte, alguma coisa do tipo, assim. Se fosse de noite seria uma lua cheia ou um sol atrás, assim. De noite, uma água, uma lagoa à noite. Parece que ela tá com frio por causa dos beijos, né? Meio roxo. Eu acho bonito. Por causa das cores, tem várias cores, né? E as cores são chamativas, quase das cores mais bonitas. Eu achei muito linda a obra. Muito importante também. Muito importante, bonita. Bonita mesmo. O que faz uma obra de arte é o que tu sente no teu coração quando tu olha uma obra de arte. A arte é uma coisa boa, coisa bonita de se olhar. Eu gostei de tudo. De tudo eu gostei. Sendo trabalho do meu amigo Silvio Ribeiro, tudo é bonito, tudo é lindo. Rústica, mas ao mesmo tempo ela é bem contemporânea, assim. Ela traz alguma coisa assim pra gente pensar, um pouco da fauna, da flora, do Tapes, um pouco da cultura, né? Eu acharia bacana, se tivesse oportunidade, eu teria uma em casa, com certeza. Talvez não desse tamanho, talvez menor. A banada de dourado batendo no espinhel, magricambando aos punhados, subindo com a maré. Vem aqui nesse costado, aí mesmo onde dá pé. Mastros, velas, mestras, bujas, bordejos, panejos, ventos, horizontes no traquete, larga escolha na mezena, lagoa linda, limpa e livre, águas claras, brisa pura. Meu coração de água doce balança o balanço do mar. Eu gostava muito de ir lá no Pontal de Dona Helena, que é lá
que vai para Arambaré, que é justamente parecido com isso aqui. Lá a praia de fora, né, onde aparecem duas velhinhas aqui. A água da lagoa do Saco aqui pro lado de cá mais clara, e a do fundo lá mais escura, que é a lagoa de fora, né? E a gente andou ainda a acampar lá uma época também. E aí, isso aqui ele está retratando o pontal de Dona Helena lá. Ele gostava muito de ir lá naquele pontal lá, que era um lugar bom de acampar e tal. Quando ele tinha o primeiro barco dele, que era o segundo, primeiro foi o Pegasus, que era um Sharp que ele tinha. E depois aí era o Taú, que é um barco que ele comprou lá em Rio Grande, um barco pequeno e tal, mas ele curtiu bastante aquele barco. A gente sempre foi muito ligado na lagoa, muito ligado com o barco, essa coisa, a família toda, né? Esse barco que ele fez de ferro, um barco metálico, chamado Coisa Feita. Olha só que interessante. O Silvio vivia na lagoa, sempre que possível, fins de semana, tempo bom, para a lagoa. E eu também começo a frequentar a lagoa com o meu veleiro, né? E eu nunca fui cozinheiro que se apresentasse e tal, né? Então era comum, onde o Silvio tivesse, quando ele chegava, uma das primeiras coisas que ele fazia era botar uma redezinha, né? E já logo ele tinha algum peixe, ele chegava onde ele estivesse, entrava com vinho e virava festa, né? No meu caso particular, eu me considero um artista amador. Agora o Silvio já trazia no DNA essa arte, né? Tanto é que ele começou aqui e depois o Silvio teve uma temporada na Bahia, né? Onde ele evoluiu e ele adquiriu, né, um tom muito pessoal, né? As cores vibrantes, enfim, que é uma tônica da arte do Silvio, né? O Nordeste, a Bahia tem uma importância muito grande nesse trabalho dele, pela cromacia, pelo jogo de cores que ele trabalhava. Eu acho que tem uma influência afro muito forte no trabalho do Silvio. Ele tem obra em todo mundo, né? Não é só aqui. Ele trabalhou muito tempo com a H-Ster do Rio. Eu lembro que ele levava os trabalhos com esses painéis de couro. E aquilo era vendido em aeroportos de todo mundo, né? Uma época eu fui músico também dos Taps. E a gente foi um festival, o Festival Horizonte de 79, em Berlim, na Alemanha. E naquela época o Silvio me deu um painel daqueles dele. Disse, cara, o negócio é o seguinte, tu leva um painel desse aqui, tu vende lá e pega o dinheiro e compra alguma coisa e tal. Cara, e esse festival focava a cultura africana. Então daqui do Brasil foi os Taps, no caso, nós, o Quinteto Violado, lá do Nordeste, e o Gilberto Gil na época. E muitos grupos africanos, era mais os africanos que estavam lá. Cara, e antes da apresentação lá, eu fui mexer nos bombos, lá para montar os bombos, e peguei aquele painel, tirei, né, deixei do lado do rapaz, me apareceu um africano, assim, dos 2 metros, pegou aquele painel, pendurou no pescoço, e dançava e falava naquela língua dele, não sei o que o cara dizia. E o cara queria pra ele, eu dizia, não, eu tô vendendo, isso aí tinha que vender. Bah, cara, foi uma briga pra mim conseguir tirar aquele painel do cara. Não sei se o cara achou que aquilo era um adereço pra usar, uma roupa, o que que era. Se identificou na hora, assim, com aquilo ali, sabe? Bah, que missa, cara. A manifestação de arte do Silvio é muito polivalente, né? Ele fazia milagre, né? Com materiais toscos, né? No início da arte dele mesmo, pegava toras de madeira, enfim, galhos. Tudo isso virou arte, né? nessa trajetória do Rebelo, né?
Ele trabalhava muito com o couro, né? E depois, mais para o início, final da década de 80, ele começa a trabalhar já com os metais, né? Com essas folhas metálicas e trabalhar a moldagem em escultura associado com a pintura. Então, foi uma das primeiras obras, foi essa aqui, feita na escola. Procuro sempre trazer os meus alunos, quando eles chegam aqui no ensino médio, para visitar esse espaço, porque é um espaço muito bonito, não é? Que tem muito significado. Acho que pelo fato da paisagem da lagoa, das gaivotas, toda a simbologia que o pássaro tem em termos de liberdade, essa relação com a natureza. Então, eu acredito que isso tudo está nesse simbólico que o Silvio quis passar aqui para esse espaço, que é um espaço de construção da educação, de construção da liberdade, de expressão, e isso está muito, muito intrínseco nesse trabalho. Mastros, velas, mestras, bujas, bordejos, panejos, ventos, horizontes no traquete, larga escolha na mezena, lagoa linda, limpa e livre, águas claras, brisa pura. Meu coração. A terminologia que eu utilizo, que eu falo sobre os ventos, sobre os tipos de peixe, sobre o movimento das águas, sobre a vida dos pescadores, sobre o resgate cultural da lagoa, tudo eu aprendi com ele. A amizade com o Silvio, a relação, as trocas de ideias com o Silvio me fez uma pessoa melhor. Água caí, me encharquei, o vento saí pra enxugar, tentei seu frio aquecer, a onda minha febre baixar, o barco levou meu amor, no porto fiquei a chorar. Ele era esse cara, era um cara tímido e sensível. Já falava pouco com os amigos e falava muito menos ainda com os estranhos. Então, quem tinha assim, o privilégio de ter uma conversa longa com o Silvio, sabia que ele estava à vontade, porque não era próprio dele assim, a extroversão, a vontade de falar. Muito retraído, mas extremamente sensível, assim, captava as coisas no ar. E sempre deixava a gente à vontade, assim, respeitando as opiniões da gente, enfim, por aí. Acompanhamos a Guerra do Vietnã e o seu fim. E, obviamente, sofrimos a influência
daquele momento que foi muito doloroso para os jovens do mundo. Na minha opinião, as fases, que eu não sou um rapaz do artista Silvio, passa por esses 3 espaços. Aí, aquele camarada que se descobre, aquele camarada que vai para a Bahia e recebe uma influência significativa da arte baiana, vem para Tapes e começa a se redescobrir com aquela arte baiana em cima do que ele vê aqui. Ele trabalha muito intensamente com a sobra, o barco encalhado, os resíduos da lagoa, a imagem que se misturava com o dia a dia. Acredito, na visão dele, do cotidiano dos pescadores, e a beleza que ele via de maneira única na lagoa. Pode uma reviravolta turvar as águas, apagar a vista, desnortear a rota, agitar os ventos, revoltar as ondas, avariar o barco, naufragar a volta. Fé e respeito é sagrado na hora de partir pro mar. Tudo no Silvio era arte. Tudo nele tinha uma concepção de cor, de luz, e essa concepção que me encantou. Ele nunca se titulava aquela pessoa que é uma simplicidade que não é difícil até de descrever. E eu não sei porque eu acabo ressaltando muito uma coisa que eu admirava muito nele, era a simplicidade. Silvio Rebelo, eu me arriscaria a dizer que era um xamã. Silvio Rebelo, eu me arriscaria a dizer que era a própria arte.
Ele era uma espécie de estrela que viveu a vida de uma forma completamente voltada para as coisas simples da vida. O Silvio era um grande cozinheiro. O Silvio era uma pessoa extremamente sensível, tinha um gosto musical espetacular. Era um profundo conhecedor da arte africana, da arte afro-brasileira. Era um ser humano consciente e politicamente engajado. O Silvio era uma pessoa preocupada com o futuro das pequenas comunidades onde ele vivia. E o Silvio era uma pessoa extremamente humilde. Humilde como deve ser qualquer ser humano. Não tinha nenhuma ambição ou vaidade. O Silvio, a vaidade que ele tinha, que ele perdeu também no final da vida, era em fazer do corpo dele também uma espécie de manifestação artística. O Silvio foi a primeira pessoa que eu vi vestindo roupas coloridas aqui no Rio Grande do Sul. Esse era Silvio Rebelo. Gaivota nesse mar, barco leve e sorrateiro, proa forte, rota firme, um pontal de areias brancas, fim de tarde desertou. A arte, ela é um segmento da cultura, e as pessoas sem cultura não tiveram oportunidade de conhecer essa coisa fabulosa, a cultura e dentro dela a arte. Eu vejo assim. Tripulante, combatente, extasiado, louca intrusa que truncou a roda. Ah, todo mundo admira, acho muito lindo. Inclusive, muitos já pediram, né? Mas bem capaz que a gente vai dar uma coisa ganhada dele. O mais interessante, sabe como é que ele me entregou? Ele vinha vindo de Porto Alegre, numa viagem, não sei onde é que estava esse quadro. E ele me avisou, olha, vou te deixar o quadro na tua casa, espera na frente de casa, tal hora. E eu fui ali para frente, daqui a pouco ele jogou pela janela do ônibus. A memória que eu tenho dele, ele pedalando a bicicletinha dele, indo no centro. Ele era uma pessoa querida, sabe? Tripulante, combatente, extasiado. Que ele sempre foi um cara muito na dele, né? Assim, muito vivia a vida dele muito interiorizada naquilo que ele fazia. Eu, por exemplo, me lembro bem no momento que eu era muito próximo dele, quando ele imaginou e quando ele foi o criador da primeira Expo Arte. E só que era assim, ele imaginava aquela e ao mesmo tempo se constrangia, porque parecia que ele queria aparecer e não queria nada. Naquela simplicidade, naquela humildade dele, mas de uma sabedoria e de um encantamento e também com uma capacidade de compartilhar informações sem a mínima restrição, com a maior pureza e abertura assim, de alma mesmo. Tripulante, combatente, extasiado, louco, intrusa. Então, esse é um desafio que uma comunidade que nem a nossa tem, de saber se manterá vivo ou não o Silvio Rebelo. Esse é um desafio. Você quer entender qual é o verdadeiro sentido, não é só uma questão econômica, mas é uma questão de como pensar. Como a cidade passa a pensar sobre si. Qual é a perspectiva dessa cidade a partir disto? Como ela se vê? Nuvem negra traiçoeira, rastejante derradeira, tripulante, combatente, extasiado, louco, intrusa que truncou a roda e destroçou o sonho.
Lua que pinta de prata o leito da lagoa, a esperança da rede segue na canoa, segue na canoa. A esperança da rede segue na canoa, lua que pinta de prata o leito da lagoa, o leito da lagoa. Tava voltando pra casa, remando minha canoa, de beijo na porta do rancho, que coisa boa. Tava voltando pra casa, remando minha canoa, de beijo na porta do rancho, que coisa boa. Lua que pinta de prata o leito da lagoa, a esperança da rede segue na canoa, segue na canoa. A esperança da rede segue na canoa, lua que pinta de prata o leito da lagoa, o leito da lagoa. Tava voltando pra casa, remando minha canoa, que vejo na porta da torre, que coisa boa. Tava voltando pra casa, remando minha canoa, que vejo na porta da torre, Silvio Rebelo, que coisa boa.